Fala galerinha que acompanha o canal Hora do Jogo, Kelvin Palácio por aqui, chegando para mais um vídeo no canal, dessa vez para falar sobre o UEFA Champions League. Chegamos à final da primeira fase, à final da fase de liga, e já temos os confrontos dos playoffs definidos, é isso mesmo. A gente vai falar um pouquinho aí sobre essa Champions League, mas antes lembrem-se de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, curtir, comentar, compartilhar, porque ajuda demais a gente a seguir levando esse conteúdo aí para vocês. Então, falando um pouquinho de Champions, confrontos da fase de liga, da fase de 16 avos de final definidos. Vou falar um pouquinho confronto a confronto e depois a gente discorre um pouco mais sobre o todo da competição. Primeiro confronto, Paris Saint-Germain e Brest, confronto francês. Inclusive, a gente teve esse confronto nesse final de semana pela Ligue 1 e o Paris Saint-Germain venceu fora de casa por 5-2 com dois gols do centroavante português Gonçalo Ramos e com o hat-trick do Ousmane Dembélé, que está muito bem nesse período da temporada. O PSG chega para esse confronto contra o Brest em viés de alta e jogando um futebol muito bom, e também tem o reforço do Kvicha Kvaratskhelia para agregar ainda mais a essa equipe. Paris Saint-Germain muito favorito nesse confronto. É óbvio que o Brest vem fazendo uma boa temporada, faz uma UEFA Champions League muito boa, mas é uma equipe muito inferior à do PSG. É um confronto caseiro em que, lógico, o PSG acaba tendo ali uma pressão maior para vencer, mas é muito mais time, tem muito mais qualidade no time titular, tem um elenco muito superior e deve avançar nesse confronto, também decidir em casa, o que de alguma forma pode impactar no confronto. Vale lembrar que há mais de 40 anos que o PSG não perde para o Brest, então é muito difícil imaginar que o Brest possa fazer frente ao PSG nesse confronto, ainda mais no momento em que o PSG vive. O segundo confronto é Atalanta e Clube Bruges. O Clube Bruges surpreendeu, fez uma primeira fase interessante, era uma equipe que se garantisse seria como um dos últimos classificados, e assim o foi, mas o fez jogando um bom futebol, fazendo boas partidas. Acho que mesmo assim é uma equipe que não deve oferecer muito à Atalanta. A Atalanta vem fazendo uma excelente temporada, um excelente campeonato italiano, uma excelente UEFA Champions League, e tem mais elenco, tem mais estrutura, uma equipe que hoje é muito superior e chega com um favoritismo muito grande. Outro confronto interessante será entre PSV Eindhoven e Juventus. A gente já teve esse confronto lá na primeira rodada da UEFA Champions League. Foi um jogo onde a Juventus jogou muita bola, um dos melhores jogos até aqui da Juventus na temporada, e foi um 3-0 que poderia ter terminado até com uma vitória superior, porque a Juventus foi realmente muito melhor do que o PSV naquele jogo. O PSV lidera o campeonato holandês, fez alguns jogos muito interessantes nessa Champions, é uma equipe que tem qualidade, menos do que a Juventus, é lógico, mas a Juventus tem tropeçado muito ao longo da temporada, é uma equipe que empata demais, é uma equipe que na maioria das vezes não consegue vencer os seus jogos, uma equipe que às vezes tropeça em adversários considerados mais fracos e vez ou outra contra equipes mais fortes consegue resultados muito positivos, como foi nessa Champions, quando venceu em casa o Manchester City por 2-0. Lógico que foi naquele momento mais terrível do City na temporada, mas venceu uma equipe do gabarito do Manchester City, assim como perdeu em casa por Stuttgart, então teve alguns resultados não tão bons assim. Então é uma equipe que oscila demais. Ainda acho que a Juventus é a favorita para esse confronto, mas uma classificação do PSV Eindhoven não seria nada extremamente surpreendente. Falando de outros confrontos aí desse 16 avos de final, tem um para mim que é um dos mais interessantes, que é Borussia Dortmund e Sporting Lisboa, duas equipes que não vivem o melhor momento na temporada. A Bundesliga do Borussia Dortmund é horrorosa e o Sporting Lisboa vinha muito bem na temporada, mas com a saída do técnico Rubem Amorim para o Manchester United, a equipe caiu demais. Mas tem na figura do Viktor Gyökeres, que apesar da mudança de treinador segue jogando muito bem, é uma figura muito importante para esse elenco. Acho que o Borussia Dortmund tem um elenco um pouco superior,
mas em futebol ao longo da temporada, se a gente for analisar nesse sentido, o Sporting jogou mais, apesar de já não viver esse momento tão bom agora. Mas para mim passa o Sporting Lisboa, mas o Borussia Dortmund também tem muitas condições de avançar nesse confronto. Outro confronto interessantíssimo será entre Benfica e Mônaco. Duas equipes ali de nível médio europeu hoje. Eu acho que é um confronto muito igualado, talvez o mais igualado dessa fase. Tanto Benfica quanto Mônaco fazem boas temporadas, mas com alguns momentos de baixa, alguns momentos de futebol muito bom, de um futebol muito interessante, com ideias muito interessantes de jogo, inclusive se enfrentaram também na primeira fase com vitória do Benfica por 3-2 em Mônaco. Então um confronto bastante interessante, um confronto que tende a ser bastante equilibrado, um confronto com duas equipes que são bastante ofensivas, então serão dois jogos ali interessantíssimos para a gente estar acompanhando nessa fase de 16avos de final da UEFA Champions League. O sexto confronto será entre Bayern de Munique e Celtic. Para mim, o confronto mais discrepante dessa fase, apesar do Celtic ter feito uma fase de liga excelente, ter surpreendido muito, tanto em resultados, em pontuação, quanto em atuação. Teve atuações muito boas, teve alguns jogos bem interessantes, bem legais de se ver. E o Bayern de Munique tem oscilado bastante ao longo da temporada. Mesmo assim, um confronto bastante discrepante, se a gente for falar em elenco, principalmente o elenco do Bayern de Munique é muito superior. Então o Bayern de Munique chega com um favoritismo muito grande para esse confronto, chega com todas as credenciais para avançar e chegar aí a uma fase de oitavas de finais nessa UEFA Champions League. É muito favorito. Eu vou pegar aqui, vou abrir meu computador até para pegar o outro confronto, que também é um confronto muito interessante. É o confronto entre Milan e Feyenoord. Eu acho que em questão de elenco, em questão de camisa, de peças, o Milan é mais time. O Milan seria o grande favorito para esse confronto, mas o Feyenoord faz uma temporada com alguns momentos interessantes. É uma temporada que não é tão boa no campeonato holandês e teve alguns baixos, muito baixos nessa UEFA Champions League, mas teve alguns altos muito interessantes. É uma equipe que tem bons jogadores, tem bons nomes, tem bom futebol em vários momentos. E com o Milan oscilando muito, é uma equipe que pode sim dificultar muito a vida da equipe italiana. Para mim, o Milan ainda é favorito nesse confronto, mas uma classificação do Feyenoord não seria uma zebraça, longe disso. E para encerrar, o confronto que é o mais esperado das últimas UEFA Champions League, talvez as duas melhores equipes ali das últimas 3, 4 edições de UEFA Champions League vão se enfrentar novamente nessa fase de 16avos de final dessa UEFA Champions League 2024-2025. Estou falando de Manchester City e Real Madrid. Real Madrid decide em casa. A temporada do Real Madrid é melhor, apesar da equipe não jogar um futebol tão convincente ou tão vistoso na maior parte do tempo, de falhar muito e jogar mal nos principais jogos, mas a equipe vem num viés de alta, vem num momento bom, em que principalmente o ataque ali com o Rodrigo, com o Vinícius Júnior e com o Kylian Mbappé tem funcionado melhor, a Jude Bellingham tem também atuado cada vez melhor, então é um confronto que para mim o Real Madrid chega com um pouco de favoritismo, porque o Manchester City sofre demais com a ausência do Rodri, não encontrou um substituto para ele, tem tido muitas dificuldades em algumas posições, não tem um lateral direito, o Kyle Walker não vinha bem, mas a equipe não tem um substituto, não tem um nome para essa função, talvez vai ter que improvisar para esse jogo, para esses jogos contra o Real Madrid, talvez o Akanji, talvez o Kusanov, que é um zagueiro que chegou há pouco tempo, o Matheus Nunes, que é um meio-campista, tem atuado nessa função e também tem oscilado bastante nessa função. Então o Guardiola vai quebrar a cabeça para definir quem vai atuar ali nesse lado direito, lembrando que é o lado onde cai o Vinícius Júnior, né? O lado esquerdo de ataque do Real Madrid e o lado direito da defesa adversária. Então ele tem que pensar muito porque um jogador como o Vinícius Júnior, atual melhor do mundo, vai cair por ali.
Tendência de jogão, acho que serão dois jogos grandiosos, muito legal pra gente que ama futebol, que ama o UEFA Champions League, poder acompanhar, poder assistir dois jogos como esse será algo maravilhoso pra gente. Então, para nós, é uma tristeza, é algo que a gente não curte ver uma equipe tão forte, uma equipe dessa qualidade, seja Real Madrid ou Manchester City, caindo tão cedo, mas é legal também ver um confronto como esse, ver a história sendo construída aos nossos olhos. Hoje, para mim, o Real Madrid é favorito, mas o Manchester City tem muita qualidade, principalmente se conseguir impor o seu ritmo de jogo. O problema é, o Manchester City nessa temporada até tem tentado ter a bola, tem tentado controlar o jogo, controlar os adversários, como é a característica desse time, mas tem sofrido nas transições. Não consegue roubar essa bola com tanta velocidade, e o meio de campo não consegue agredir e acaba sofrendo muito defensivamente nessas jogadas rápidas. E o Real Madrid consegue fazer isso muito bem, talvez seja a principal característica desse time, principalmente tendo Rodrigo, Vinícius Júnior e Mbappé, ainda mais se eles estiverem em bons dias nesses confrontos. Então, acho que o encaixe, principalmente nessa temporada, pode ser excelente, pode ser muito bom para o Real Madrid. Falando um pouco agora dos confrontos da fase de oitavas de finais, a gente não teve o sorteio, mas a gente teve um direcionamento já feito, então a gente já sabe mais ou menos quem pode enfrentar quem na fase de oitavas de finais. E Barcelona e Liverpool, um deles vai ter um azar, porque provavelmente um deles vai enfrentar o Paris Saint-Germain. Lembrando, o Liverpool foi o primeiro colocado e o Barcelona o segundo. Então, um deles vai enfrentar o vencedor de Brest e Paris Saint-Germain. Então, seria um confronto muito duro, um confronto dificílimo. E o outro tende a ter um pouco mais de sorte nesse caminho, podendo enfrentar Borussia Dortmund ou Sporting Lisboa. Então, seria um confronto um pouco mais acessível. Quem passar de Atalanta e Clube Bruges, por exemplo, pode pegar Aston Villa ou Lille também, um confronto que pode ser acessível principalmente para Atalanta. Lembrando que a gente ainda tem Arsenal, Internazionale de Milão, que também avançaram ali entre os 8 primeiros colocados. Então, tendência de grandes jogos, tendência de momentos incríveis nessa fase de 16 avos de final da UEFA Champions League. Lembrando que já vai ser em breve, os jogos já serão em breves. Nesse meio de semana ainda teremos jogos das Copas Nacionais e das Ligas Nacionais na Europa, mas nos outros 2 próximos meses de semana já teremos esses confrontos da fase de 16 avos da UEFA, 16 avos de finais da UEFA Champions League. Então, baita jogos para a gente ver nas terças e quartas-feiras aí, daqui a 2 semanas. Então, a Champions League nos abrilhantando com mais 2 jogos de mata-mata nessa temporada, então vai ser muito legal. Mas galera, já deixa aí no comentário o que vocês acharam dos confrontos, quem vocês acham que podem avançar, quem vocês acham que se deram bem, quem se deu mal, o que vocês estão pensando aí para as próximas fases da UEFA Champions League, se tem algum favorito, se realmente Barcelona e Liverpool estão aparecendo como as melhores equipes, se vocês acham, o que vocês pensam desse grande confronto entre Real Madrid e Manchester City, já deixa aí nos comentários. É isso aí, galera. Valeu!